Então, o que acontece? Esse contrato que eu vou fazer, que tem um período longo, que vai ser um período maior que um mês, que é um contrato, esse contrato ele vai ser suportado por quê? Por uma nota de empenho tipo global. Então, eu tendo essa nota de empenho global, eu vou ter também uma nota de empenho, posso ter uma nota de empenho estimativa. Para quê? Para estar cobrindo os custos daquele contrato. Para evitar amanhã que eu realize despesas, como eu já disse, sem prévio empenho. Então, nós temos o empenho estimativo e o empenho global. Nós temos um outro tipo de empenho também, que é o mais comum na administração pública, que é o empenho ordinário. Esse empenho ordinário, que é o empenho comum, ele é feito para quê? Ele é feito para a despesa quando ela é feita de uma única vez. Então, nós fazemos uma despesa que vai ser, comprei material de consumo, estou pagando uma única vez, estou pagando com empenho ordinário, que é o empenho que eu pago, que eu pago esse empenho e já acabou, liquidou a despesa. Então, bastante importante lembrarmos o quê? São 3 os tipos de empenho. Empenho estimativo, tá certo? Empenho global e o empenho ordinário. O empenho ordinário, como já disse para os senhores, pagamento de uma única vez. O empenho global, valor total do contrato. E o empenho estimativo é o empenho para dar um suporte para esse contrato ou até para outras despesas que eu não tenha o valor exato dela. Fornecimento de materiais que vão vir durante o mês, não tenho o valor exato, faço o empenho e cancelo esses empenhos se for o caso. E por falar em cancelamento de empenho, o cancelamento de empenho, se ele for feito, realizado no mesmo ano, ele retorna à sua dotação. Ele pode voltar a ser feita uma nova despesa com esses empenhos. Então, é muito importante que nós tenhamos o que em mente? Cancelarmos os empenhos, para não incorrermos depois, de repente, ficar despesas a pagar e essas despesas a pagar, às vezes não tem nem condição, não tem nem o que pagar dessas despesas. Por quê? Elas foram despesas que foram feitas, mas já deveriam ter sido canceladas. Então, concluindo agora essa parte de empenho. Não pode haver a emissão de nota de empenho sem despacho autorizatório. Então, como nós já falamos, você não pode emitir uma nota de empenho sem que tenha antes um despacho autorizando aquela emissão de nota de empenho, que é dado por quem? Que é dado por um responsável pela unidade orçamentária, por um gestor público, por um ordenador de despesa. Outra coisa, não pode haver a realização de despesa sem a respectiva nota de empenho. Uma despesa para ser iniciada é muito importante, existem conceitos aí, a gente já verificou bastante desses conceitos aí, que as pessoas começam a realizar uma despesa apenas com o despacho. A lei fala do despacho, mas para o ato ser completo, obrigatoriamente tem que ter o despacho e a nota de empenho, que é o suporte contábil que vai dar suporte àquelas despesas. Então, você tem a nota o despacho autorizatório e do outro lado você tem a nota de empenho. Os dois juntos, existe autorização para a emissão da nota de empenho. Outra coisa, o empenho, o despacho autorizatório e a nota de empenho, que é o documento contábil, aquele que vai dar lastro para a contabilização, aquele que vai ser utilizado pelo contador, ele deve ser sempre pelo valor total, respeitando sempre o quê? O princípio da anualidade. Isso, que eu já falei antes para os senhores. Para que isso? Para que a gente evite amanhã de termos a despesa continuada e de repente não tem autorização para alguma coisa para realizar aquela despesa. Ou fizemos um crédito adicional muito pequeno, o crédito orçamentário é pequeno. Então nós precisamos ter em mente o quê? Sempre estarmos fazendo despesas pelo seu valor total para estarmos garantindo e não estarmos entrando, depois do que nós vamos falar no próximo bloco, em restos a pagar indevidos ou até em despesas desses anteriores sem um lastro, sem uma causa justa. Tá ok? Então, no próximo bloco, nós voltamos a falar de restos a pagar. Bom, estamos de volta agora comentando a respeito de restos a pagar.
Na primeira parte, nós abordamos no sentido lato, no sentido amplo, a administração pública. Na segunda parte, nós abordamos um pouco mais especificamente empenho, nota de empenho, nós falamos bastante de empenho e nota de empenho, né? Para a gente guardar bem esses conceitos. E agora, na terceira parte, nós vamos falar de uma extensão da nota de empenho, que é o restos a pagar. E o que são restos a pagar? Né? Restos a pagar são todas aquelas despesas, né? Nós fizemos a despesa, houve um despacho autorizatório, depois em seguida houve a emissão da nota de empenho e depois nós fizemos a despesa. Digamos que aqueles valores que foram feitos próximo ao final do exercício. Portanto, as despesas ainda não foram terminadas ou até não foram pagas. Essas despesas, no balanço no final do exercício, elas serão consideradas como restos a pagar. Então, restos a pagar nada mais são do que despesas que foram feitas, mas ainda não foram pagas, então elas ficam pendentes lá no balanço e são chamadas de restos a pagar. Então, diz lá o artigo 36 da Lei 4.320. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, esse conceito de restos a pagar, hoje, né, a gente levando para o lado da lei de responsabilidade fiscal, é um conceito muito forte. Por quê? Restos a pagar hoje, ele tem uma significância muito grande dentro da administração pública. Por quê? Porque o restos a pagar, eles são despesas que pode ser ficado de um governo para o outro e às vezes não tinha um lastro, não tinha dinheiro, não tinha o recurso financeiro para estar pagando aquelas despesas. Então, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem no artigo 42, nós vamos comentar isso já já, falando a respeito do quê? Desses restos a pagar, porque são despesas que têm que ter dinheiro em caixa para estar sendo pagas. E o que são o conceito de não processadas, né? Diz lá, consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12. Então, se ela foi processadas, nós temos uma parte de processo. O que é processadas? Então, nós podemos falar de duas coisas, o não processadas e o processadas. Vamos começar pelo não processada. São as despesas ainda não liquidadas, ou seja, ainda não houve o direito do credor de estar cobrando aquela despesa. Ele não entregou a mercadoria, ele não prestou o serviço, não houve a entrega da nota fiscal para a repartição pública, para a entidade pública, por isso é ainda não liquidado. Ou seja, a entidade ainda não reconheceu o direito do credor, ele ainda não tem direito de receber isso daí. Então, nós chamamos de restos a pagar não processados ou ainda não liquidados. E os processados, por outro lado, se o não liquidado, né, nós estamos falando do não liquidado, são aqueles que ainda não foi reconhecido o direito do credor de estar cobrando essa despesa, ele ainda não terminou, não entregou a nota fiscal. Do outro lado, nós temos os processados, que são os liquidados. Então, esses liquidados são aqueles que já passaram, já foi feita a nota de empenho, já foi feito o recebimento do serviço, o recebimento do material, já foi entregue a nota fiscal para a entidade, mas ainda não passou pelo estágio de pagamento. Então, é o último estágio, o estágio de pagamento. Então, esses dois estágios, o estágio do empenho, o estágio da liquidação, é essa parte que forma o restos a pagar. E o que aconteceu de importante com relação ao restos a pagar hoje, com relação ao artigo 42 da Lei 101? A Lei 101, como todos sabem, ela é uma lei que preza pelo quê? Pelo equilíbrio das contas públicas. Ou seja, o gestor só deve gastar aquilo que ele arrecadar. Então, com isso, da arrecadação com o pagamento, você tem que o orçamento ele deve ser feito para qual período? Para o período de um ano. Então, eu arrecadei receitas, eu gasto despesas naquele exercício. Ah, deixei despesas para pagamento no ano seguinte. Não tem problema nenhum. A lei não veda você realizar, fazer despesas e deixar para pagamento no ano seguinte ou no governo seguinte, mais especificamente como ela fala. O que ela veda? Ela veda você realizar despesas e deixar lá a despesa
para o outro governo pagar. Isso aí está acabando isso na entidade pública hoje. Ou seja, um governo realizar despesas e deixar as despesas para o outro governo pagar. Então, toda dívida de curto prazo, toda dívida flutuante que existe na administração pública, ela deve ser deixado recurso em caixa para o seu pagamento no próximo exercício. Para quê? Para que possa haver um ótimo cumprimento, um bom cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, o que diz a lei aqui? É vedado ao titular do poder ou órgão, referido no artigo 20, né? Câmara Municipal, Poder Executivo e até o próprio Tribunal de Contas, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, últimos 2 quadrimestres, a partir de maio, contrair obrigação de despesa, né? Como é que eu contraio a obrigação de despesa? Nós já falamos antes. Por meio do quê? Por meio da nota de empenho. É o momento que eu estou contraindo a obrigação de despesa. Então, eu preciso de 2 coisas, o empenho e a nota de empenho, que não possa ser cumprido dentro dele. Então, se eu contrair a obrigação de despesa, que eu não posso contrair dentro do próprio exercício, e nem que tenha parcelas a serem pagos no exercício seguinte, sem suficiente disponibilidade de caixa. Então, o artigo 42, senhores, ele é bem claro. Ele é bem claro no quê? Que ele deixa claro que para você poder realizar uma despesa, contrair uma obrigação, você precisa ter o quê? O lastro para isso. Ou você termina a despesa no mesmo exercício, final de mandato, 31 de dezembro, não deixei nada para o administrador seguinte. Ou eu deixo o dinheiro em caixa para estar terminando essas despesas no exercício seguinte. Esse assunto realmente é bastante complexo, não é um assunto simples. Isso aqui demandaria um pouco mais de estudo, um pouco mais de palestras, a gente estivesse conversando, talvez um curso, alguma coisa mais apropriada para isso. Mas aqui, rapidamente, dá para ter uma ideia do que é essa parte do artigo 42, que hoje, sem dúvida, é um dos artigos mais polêmicos da Lei de Responsabilidade Fiscal e que tem a ver bastante com o artigo 42 da 4320. Então, a Lei de Crimes Fiscais, que é a Lei 10.028, a Lei de Crimes Fiscais, que foi feita, né, para punir as infringências à Lei de Responsabilidade Fiscal, o que diz o artigo, o que diz a Lei 10.028 especificamente sobre esse artigo 42 da lei? Diz o seguinte: deixar restos a pagar sem disponibilidade de caixa, reclusão de 1 a 4 anos para o governo. Então, senhores, veja bem, os senhores no último ano de governo, se deixarem restos a pagar sem disponibilidade de caixa, sem ter recursos financeiros para que os senhores mesmo, olha, veja bem, até o próprio governo, eu fui reeleito, eu não preciso deixar dinheiro para mim. Precisa sim. Até vocês mesmos, se forem reeleitos, precisam deixar dinheiro para vocês mesmos no próximo governo. Imagine se for um governo, um outro governo ou até um outro partido. Então, o que acontece? A lei ela é bem clara, se fez despesa, tem que deixar dinheiro em caixa para o pagamento no exercício seguinte. Outra coisa, próximo governo, o outro governo está entrando, o governo anterior deixou despesa. Esse daí, pela lei, já está preso, já prenderam o prefeito ou o governador. Isso pela lei, né, senhores? Pela lei já está preso. O que acontece com o próximo governo? O próximo governo, segundo a Lei 10.028, ele deve cancelar o montante dos recursos que ficou em aberto. Olha que interessante. Ele é obrigado a cancelar esses recursos. Então, o recurso ficou em aberto. Puxa vida, deixou recurso em aberto? Deixou recurso em aberto. Deixou sem lastro financeiro. Se ele não cancelar esses recursos, o que acontece com ele? Detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a lei ela é bem enfática nesse ponto. Ela deixa uma penação para o governo anterior e para o próximo